Apresentação do jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 15 de novembro de 2019, dia da proclamação da República. Bom dia, meu querido Nilton Mourão, aqui do meu lado, assim como Paramoti, e ao querido colega Vicente Alencar, que acabou de participar da primeira hora do programa Hora da Notícia. Bom dia também para o nosso querido Assis Nascimento e o Ricardo Gomes. Nesse momento, a gente faz a conexão entre Fortaleza, aqui na Rádio Assunção Cearense, o programa Hora da Notícia, com a grande rádio maravilhosa Paraíso FM de Sobral, nesta conexão com o programa De Olho na Cidade, sob o comando de Assis Nascimento. Como sempre, de início, agradeço de forma mais carinhosa ainda aqueles que ajudaram a compartilhar o nosso vídeo nas redes sociais. E ontem realmente foi um sucesso. Francisquinha Cunha, Antônio José Loyola, Wellington Macedo, João Alves Freire, Olavo Souza, Elesbão Castro, lá em Brasília, Auriclésio Macedo, Dr. Paulo Nobre, Jesus Alves, a Sandra Cabral, Francisco Edivar, Wagner Viana, Everton Bezerra, TT Santos, lá em Morrinhos, o Paulo Porfírio foi ontem protagonista, a gente já vai falar sobre ele aqui, o Adalto Arruda, Lulu Mesquita, Portal Calango News e a Rádio Interative Metro. E aqui pelo WhatsApp, 9616-1470, entrou em contato conosco agora mais cedo Francisco José Moura e o Rodrigues de Itapipoca, também o André Ramos, já dentro do grupo do WhatsApp, grupo de ouvintes do WhatsApp. Nós temos esse grupo e quem quer participar, manda uma mensagem para 9616-1470. Aqui na nossa timeline, já fazendo plantão aqui no programa, Kleber Martins, Solonópolis, Francisco José Rodrigues, Wagner Viana, Edmar Cordeiro, Catarina Soares e o Jesus Alves. Eu queria também mandar um bom dia engraçado hoje, deu um branco, né? Agora o nome do rapaz simpático, casal, pais do Renan, me lembro do Renan, coleguinha da Sofia e da Sara, né? Ontem eu vim mais cedo para Fortaleza para estar presente na formatura da minha filha, do 9º ano, né? Terminando. E me fez pensar, quando eu tinha essa idade, né? Quando eu estava fazendo isso lá no Araras, também orador da turma, né? Na missa, né? Voltei um pouco no tempo e fiquei muito feliz de ver a felicidade da minha filha querida. Um abraço para você, felicidade, né? Que Deus te abençoe na sua vida, que te faça uma mulher de Deus, que siga sempre os seus caminhos e a sua palavra. Amém, amém. Aqui, Solonópolis, Ceará, o perfil Antônio Elânio, radialista profissional de Solonópolis, que do Repórter do Povo entrou e está mandando um abraço aqui para nós. Fez aqui também o seu comercial, né? Então, um abraço aí para o radialista profissional Elânio, lá de Solonópolis, no Ceará, assistindo o nosso programa. O Nilton, eu queria pedir permissão assim, para falar de uma coisa que foi revoltante. Ontem, Sobral, né? Tem um livro que é Sobral de Cenas Fortes. Ontem foi totalmente deplorável uma ação de milicianos contra a imprensa em Sobral. Vamos, para quem não entende, quem não é de Sobral, nós temos o jornal Sobral Post e ontem eu, uma iniciativa minha, pautei os nossos repórteres para fazer a matéria. Ontem era um evento de lançamento do cartão Sobral. É uma medida de cunho assistencialista, eleitoreiro, né? É um cartão que vai dar para famílias pobres de R$90 a R$115. Essas iniciativas estão pululando aí pelo Brasil. Então, é uma tentativa de combater a extrema pobreza, que está no objetivo do cartão, que deve atingir em torno de 600 famílias. Várias cidades já estão fazendo isso. E alguns gestores foram para a cadeia, né, até perder o mandato por tipo de iniciativas semelhantes. Garotinho, Ediver, né? Mas hoje a coisa está melhorando e, assim, tudo que se possa ajudar a pobreza será bem-vinda. Mas a gente não pode deixar de apontar que há aí também um cunho assistencialista eleitoreiro. Muito bem. Um repórter estava na nossa reunião de pauta, disse, vocês saiam, né, porque é em frente ao jornal, vão lá cobrir, perguntem às famílias o que acham, né, para não ficar só no release, né, na autolouvação, a matéria, como a gente sempre faz. E talvez por isso eles não tenham gostado. Na última vez que a gente cobriu um evento lá de empregos, né, a manchete era o quê? Sobral tem o maior número de desempregos no Ceará.
Aí tudo bem, tinha um evento, a gente falou também do evento, mas não podia sonegar essa informação, que fosse até talvez a causadora disso. Pois bem, daqui a pouco volta um repórter e o fotógrafo dizendo, olha, eles estão exigindo credencial. E como eu não tinha carteira profissional, então a gente não conseguiu entrar. Eu digo, não é possível. E, então foi uma outra pessoa, eu digo, olha, então vai. Aí foi o Porfírio é um radialista, blogueiro, e é um cara chato. Muito chato para a Prefeitura de Sobral, porque ele pega no pé dos gestores, ele se notabilizou. Estou dizendo chato, é uma pessoa muito boa, o Porfírio, né? Maneira de falar, né? Não, mas ele é um chato, sim, para os gestores, porque houve um escândalo lá das sanduicheiras, porque realmente cobra, né? Na época do meu... são esses chatos, né? Que às vezes a gente depende deles até. Um outro chato, muito chato lá, é o Elton Macedo, né? Esse aí... persona não grata na prefeitura, porque mostra as coisas ruins que as pessoas querem esconder em Sobral. Não tem também as coisas ruins e precisam ser debatidas, até para resolver os problemas que são apontados por ele. Então, houve um problema de corrupção, desvio de dinheiro na compra das sanduicheiras super, hiper faturadas. Então, essa denúncia foi levada lá, se eu não me engano, pelo vereador Gilmar Bastos, mas quem deu o tempo todo, que cobrava, que brincava, que fazia memes, que fazia caricatura, que exigia, que cobrava, era o Paulo Porfírio. E até recentemente houve aí uma decisão, o juiz mandou bloquear os bens do prefeito, então prefeito Clodoveu, meu querido amigo Clodoveu Arruda, e também alguns secretários. Então, entre esses secretários está o que desta evento de ontem, lá no Centro de Convenções. Júlio César também está entre aqueles que fizeram parte dessa tramóia. A justiça que está dizendo isso daí. Houve realmente uma mega faturamento, né? Superfaturamento da compra dessas sanduicheiras, que deve valer 200, no máximo 400, era 2.400 cada sanduicheira, daquelas vagabundinhas, né? Florais, né? Sanduicheira que toda dona de casa compra para fazer o sanduíche dos filhos. Jamais eles comprariam para a casa deles naquele valor. Certo, com certeza. Muito bem. Então, talvez daí venha. Ele era o gestor daquilo dali. Então, não era possível entrar. Eu digo, vai lá, o Porfírio, você que já tem radialista, tem a carteira, então você vai lá. E tenta entrar, porque eu achei estranho. Como é que um evento que mandam para nós o release, a gente vai cobrir, e quando chega lá, tem problema para entrar. É barrado. É barrado. Que autoridades estariam lá? O que é que queria esconder que a imprensa livre não pudesse estar presente? Eu achei aquilo super estranho. Eu digo, mas rapaz... E todo mundo sabe que aquele profissional é profissional da imprensa. É conhecido. Bom, como esse povo não foi, vai lá, Porfírio. E o Porfírio chegou, fez um vídeo e já sabendo dizer, olha, como é que é, se eu entrar aqui, vão me barrar? Ele entrou. O fotógrafo não entrou, ficou do lado de fora. Aí ele avisou, olha, eu estou aqui do lado de fora, não entrei, mas o Porfírio entrou, e assim, está um clima meio esquisito aqui. Eu disse, rapaz, como é que pode? Então, eu fui lá. Então, ontem eu vim mais cedo de Sobral, eu vim só depois do expediente. Ontem, como tinha essa festinha de formatura da minha filha, eu tinha que fazer questão de prestigiar, são momentos que a gente não pode deixar. Deus abençoe a ela. Antigo primeiro grau. Isso, indo para o ensino médio agora, né? Exatamente. Muito inteligente a menina, Sofia Clever. Aí eu digo, então eu vou lá e vou tirar as fotos. Peguei meu iPad, já estava preparado para ir embora, porque eu arranjei uma carona, que ia sair às 11 horas, isso era mais ou menos 10h20. Eu fui lá, entrei, ninguém me pediu nada, né? Achei até estranho, puxa, estavam dizendo que estavam barrando. Entrei, normalmente, passei lá, tinha os guardas, né? Entrei por eles, o meu repórter, meu fotógrafo estava lá de lado, aí eu não fui nem atrás, não, eu não vou lá e tirar. Entrei, você entra no centro de convenções, num momento de festa, festivo, crianças, pessoas e tal. Não ia fazer reportagem porque eu não tinha tempo. Uma pessoa ia cobrir. Isso. Tirei as fotos, e aí vi o Porfírio lá dentro, né? Estava caladinho lá na dele, junto lá com as histórias. Tirei as fotos para cobrir a matéria e avisei, estou indo embora, ele veio também. Então, eu me dirigi, estava indo embora, tranquilo. Passei. Quando passo, vem também o Porfírio. Aí, quando eu olho para trás, aí já vem um bocado de gente assim atrás do Porfírio. Eu achei que era uma coisa normal.
E quando eu saio, o Porfírio se dirige, estou dizendo aqui detalhes, porque para não ter... Eu estava presente, estou contando o que eu vi. Eu já tinha saído, o Porfírio saiu logo atrás de mim, já do centro, saindo do centro de convenções, já se dirigindo para o estacionamento, depois atravessa a rua, já estamos no nosso local de trabalho. Aí tinha uma pessoa filmando o Porfírio, e aí ele, né, como que afrontou, né? Você quer me filmar? E foi lá e botou a cara em frente ao celular. Até encostou a cara. Olha, eu não faria isso. Mas ele fez. Aí vem, daqui a pouco vem, conversa comigo, Rubens Nasal, assessor do deputado Leônidas Cristino. Estava exaltado, estava revoltado com o Paulo Porfírio. Eu não entendia por quê, né? Mas talvez por causa das refregas anteriores. E eu disse, mas o que houve? E vi aquele monte de gente já querendo ir para cima do Paulo Porfírio. Cercando. Milicianos, eram umas 10 pessoas. O Porfírio é um nada, ele não dá um caldo, dessa finura. Se você der um piparote nele, ele cai. E uns brutamontes lá. E enquanto estava falando comigo, o Rubem estava falando muito, estava se queixando. Não, você fez o seu, conversando comigo, né? Você entrou, fez o seu trabalho. Eu entrei, dei meu testemunho, entrei, não foi, ninguém me disse nada, fiz o meu trabalho, tirei foto lá, não perturbei ninguém, e fiz o meu trabalho e voltei. Aí disseram, Luciano, mas o Porfírio ele afronta. Eu digo, eu não concordo com afrontas. Eu não assino embaixo, eu não concordo com isso, não deve ser feito, não tem a nossa orientação. E, na verdade, se ele fez isso, tem a nossa repreensão. Eu não vi essa afronta. Mas era o que estava dizendo o Rubem Nasal. Nisso, o Porfírio, que já estava mais ou menos lá, e eu vendo as pessoas, e eu dizendo, olha, calma, gente, paz. E eu vi os caras, os brutamontes, paz nada, calma nada. Eu já achei o clima, que é isso? Pesou. O que é que está acontecendo? E são pessoas, assessores da prefeitura, blogueiros, gente de imprensa, apaixonados, isso é o medo da paixão, intolerantes, pessoas jovens. Acho que o mais velho ali era eu, o Senhor. E tentando trazer os ânimos para baixo. Olha, vamos ter calma, paz, a gente está aqui em paz. Paz nada e tal, e a história... E assim, o olhar para mim era de afronta, vou te pegar também. Não dizia isso, mas o olhar era isso. E eu, poxa, eu não quero briga com ninguém, não estou ali para brigar com ninguém. Se eu quisesse brigar, a minha profissão seria no MMA, seria pugilista. Minha missão não é essa. Minha missão é da voz, da palavra, da escrita. E vou sempre falar. Não vão me amedrontar. E eu acho que também não ao Porfírio. Muito bem. Aí, nesse momento, o Porfírio está lá, tira o celular e começa a filmar o rapaz que estava conversando comigo. Nesse momento, o seu Rubem perdeu a razão, perdeu o controle. Até então, ele estava exaltado comigo, falando, mas raciocinando e dizendo as coisas corretamente. Embora exaltado, com raiva do Porfírio. Era assim, eu vi assim, não gostam nem um pouco do Porfírio. Por isso que eu fiz esse contexto. Há uma questão política, né? Eles não gostam, e acho que a própria presença, talvez isso, a presença do Porfírio já seria uma afronta. Mas, puxa, o cara, queira ou não, é um profissional da mídia. Exatamente. É um radialista, um blogueiro. E em Sobral é muito isso, é blogueiro e radialista. A mídia em Sobral é muito isso, é blogueiro e radialista. Pouca gente produz conteúdo escrito. Geralmente é Ctrl+C e Ctrl+V. O Sobral Post está fazendo o contrário. Nós somos alguém que produz conteúdo. Modéstia à parte, nós temos competência para isso. E fomos lá cumprir o nosso papel de imprensa, cumprir um evento público da Prefeitura de Sobral. Um evento que contava ali com milicianos, capangas. Se não são, fizeram o papel disso. Então, nesse momento em que o Porfírio está filmando, perdeu o controle o nosso querido assessor lá do deputado Rubens Nasal. Não tenho nada contra ele. Uma vez ele disse uma bobagem, já reclamou disso, né? Porque ele disse essa bobagem, que a torcida do Guarani não elege nenhum vereador, depois que era fake news. Não é, porque eu vi o vídeo. Eu vi ao vivo, nesse dia, por coincidência, eu vi na íntegra. Então não teve edição no programa, ele disse realmente isso. Foi uma infelicidade, que ele não quis assumir e depois ficou acusando o Porfírio de ter feito fake news. Não é fake news, Rubem. Você disse que... Aí disse algumas vezes, repetiu, e bravo, dizendo, olha, eu me garanto, a torcida do Guarani não elege nem um vereador. E eu posso concordar com seus argumentos.
Agora, segura o que tu disse, né? E posso não concordar também. Não sei como é que é a organização da torcida do Guarani. Você está aí, pode ser que você tenha elementos para afirmar. Agora, o ruim é você afirmar, e pode ter razão na afirmação, e depois não segurar o que afirmou. Pois bem, a partir daí ele correu, e não foi só ele, muita gente. Pega. Era um negócio, parecia um linchamento. De rapaz, o que é isso? Foram para cima. Foram para cima, bateram, pegaram o cara. O Rubem, na sua versão, diz que apenas segurou na camisa. Que ele segurou na camisa, eu tenho certeza que ele segurou. E não só ele, mas uns 3 seguraram. E era o cara dizendo o tempo todo, me solta, me solta. E o Rubens ameaçando, se não agrediu, era o tempo todo ameaçando. E vários pitbulls ali, né? Capangas, milicianos, queriam sangue. Intolerância total. Que cidade é essa? Eu tinha acabado de entrar lá e era o discurso da vice-prefeita, um discurso eleitoreiro, político, mas nós vamos fazer o quê? De autoelogio, e falava da educação de Sobral. O tema ali era outro, né? Mas era vender a prefeitura. Está correto, está legítimo. O problema é que as ações da prefeitura, logo depois, negavam completamente a ideia de uma cidade educadora. E, aliás, várias ações de autoridades municipais negam esse título que o Cid deu de cidade, de capital nacional da educação. Porque a educação não é apenas o índice ou a nota que o aluno tira na prova. É como ele se comporta na sociedade. De que vale ter uma boa nota dentro da sala de aula e ser um bandido lá fora? Que cidade educadora é essa? Então, senhor prefeito, segure os seus pitbulls. Então, senhor secretário, segure a sua cachorrada, a sua matilha. Aquilo dali não era uma outra coisa que não uma matilha de intolerantes. Queriam porque queriam agredir o rapaz. Ele pode ser feio, pode ser chato, pode ser o que quiser, mas não pode ser agredido. Você pode não gostar dele, das palavras dele, do olhar dele, da ironia dele. Mas a democracia diz que você tem que respeitá-lo. E ele foi não só desrespeitado, ele foi agredido covardemente. Covardes. Agora eu vou repetir como Verdivaldo. Covardes, covardes. Vocês foram covardes. E não só isso. Na hora da agressão que eu me surpreendi, eu achei o clima ali muito pesado. Mas eu não imaginei que iria para aquele tipo de ação. E tinha lá os guardas no centro de convenções, não tinha 100 metros. E eu me dirigi aos guardas e gritei, agressão, agressão, vocês não vão fazer nada. E eu vi que houve um movimento de vir e houve um movimento de não vá não. O que é que aconteceu com os guardas que estavam ali? Com aquele tumulto todo acontecendo? Então, todo mundo que está vendo isso e bombou nas redes sociais, viralizou. O Sobraposto não colocou nada, porque a gente estava sob emoção e podia dizer besteiras. Não, calma. É possível até que hoje a gente coloque. Vamos respirar. Mas as redes sociais deram conta. Ali, assim, a equipe do Sobraposto foi covardemente agredida por milicianos da Prefeitura Municipal de Sobral. E quem esteve à frente era quem estava comigo falando corretamente, como cidadão, exaltado, revoltado, mas controlado ainda nesse aspecto, o senhor assessor do deputado federal Leônidas Cristino. Volto a dizer, comigo o trato foi normal, de cidadão, exaltado, mas sem fugir da normalidade. Mas ele perdeu as estribeiras, a razão, quando se deixou levar pela emoção e partiu para agredir o Paulo Porfírio, que tem nossa solidariedade. Sofreu hematoma, apanhou, levou uma peia. Não foi muita não, graças a Deus. Mas levou uns supapos. Mas não se deveria nem tocar o dedo nele. Pode achar deplorável. Ele já estava fora, já tinha ido embora. Não fez nada ali, não provocou, não tumultuou. O Rubem disse que ele afrontou. Ele até fez, não, Luciano, você fez o seu trabalho normal. Mas o Paulo Porfírio afronta. E isso revolta as pessoas. Porque afronta é muito
pode ser uma afronta para um seja uma coisa, para outro não seja. Eu imagino que se ele tivesse feito qualquer coisa de anormalidade, os policiais que estavam ali, ele saiu até cumprimentando os policiais. Teriam feito alguma coisa. Então, mas ele disse que ele afrontou. Eu não vi a afronta. Não estou dizendo que não tenha havido a afronta. Quando eu cheguei, Paulo Porfírio já estava lá. Mas na hora que eu vejo, ele está lá. A pé filado, junto com um bocado de gente encostado na parede, na hora que eu vi. Que eu nem vi assim que entrei. Fui lá, tirei as fotos. Vi o Rubem, que eu conhecia de, né, sei quem é. Nunca tinha sido apresentado, né? Ontem, nosso primeiro contato foi esse meio, né? Não foi legal. Mas, assim, eu entendo que você se descontrolou. Agora, a via ali não foi só você. Porque foram covardes. Porque se fosse só você e o Porfírio, ainda assim seria deplorável. Mas não. Havia uma espécie de jagunços, capangas. Parece terra de coronel. Correram para cima do Porfírio, porque o Porfírio não pode existir. É a intolerância. É a falta de democracia. Então, me perdoem, eu estou sendo tão um pouco exaltado, porque eu participei, eu vi, não foi ninguém que me contou. E eu vi que os soldados, os agentes da prefeitura, nada fizeram. Nada. Então, eu cobro aqui também, havia 3 na entrada do evento. 3 policiais. E eu gritei, eu chamei, eu falei com eles. Quando eu vi que o negócio não estava correto. Quando eu vi que havia ali uma espécie de linchamento. Porque se fosse 2 homens se agarrando, a gente ia lá e simplesmente separava. Como tinha outro, o Davi estava separando. O Davi era o repórter, estava lá para fotografar. Estava junto com o Porfírio. Mas havia ali uma tentativa de linchamento. E pessoas correndo para não deixar o Porfírio correr para o local de trabalho. Onde ele teria proteção. Onde tinha segurança lá. E os 3 guardas municipais que estavam presentes no evento, havia 3 lá no outro lado, na avenida, e do lado de cá, nos fundos do centro de convenções. Os da avenida, obviamente, não tinham como saber. Mas os que estavam lá estavam vendo, porque partiu, a partir de onde eles estavam ali, começou a aglomeração e as hostilidades contra o Porfírio. Porfírio foi se dirigindo, indo para trás, e os caras indo para cima. E o vídeo demonstra isso claramente, ainda bem que teve esse vídeo. Daqui a pouco iam dizer que era fake news. Tinha os capangas tentando não deixar, cercando. E na hora em que, descontrolado, o Rubem partiu para a agressão, estavam lá os pitbulls. Pega, vamos lá, bate nele, corre não e tal, não sei o que mais lá. Atiçando. Como alguém atiçando a matilha contra uma caça. Esta caça era o Porfírio. Caçado por pitbulls, por capangas, por milicianos. Me perdoem, o papel de vocês não era outro ali, senão o de milicianos, capangas, jagunços. E os senhores 3 agentes municipais nada fizeram para evitar a agressão. E viram que estava se encaminhando para isso. E eu, não foi ninguém que me contou, eu gritei para os soldados, gesticulei, eu não podia correr. Na hora que eu vi, gritei, senhores, agressão, agressão, os senhores não vão fazer nada. E ainda vi que o soldado, no impulso, né? Acho que no impulso do soldado, ele ia para lá, para evitar. Certamente alguma voz, algum comando disse, deixa para lá. O cara não é um dos nossos. Será que foi isso? Foi o que eu imaginei. Porque como é que está ali? O cara está ali para manter a ordem do evento. Aí acontece ali uma agressão coletiva. Um bando agredindo outra pessoa. Aí um outro cidadão, eu, tá? Grita para os policiais que estavam olhando e dizendo, está havendo agressão, agressão, não vão fazer nada, cobrei deles. E eles fizeram um gesto, pena que eu não tenha filmado. Como é que a gente vai imaginar um negócio desse para filmar? Eles fizeram menção de ir, até assim rápido. Acho que é o impulso do soldado, né? Vai lá, age, faz tua missão. Mas aí certamente houve um comando. Porque eles recuaram. Era como se desse um passo lá e tchan, recuasse.
Será que houve ali um comando? Então, senhor prefeito, senhor secretário, segure os seus pitbulls. Reúna-os. Ensina para eles o que é democracia, o que é o respeito ao pensamento dos outros. Combata nas mídias, como o senhor já combate, o senhor tem uma milícia digital também. Mas não dê lições de intolerância. Você não quer uma cidade educadora? Como é que é uma cidade educadora se assessores palacianos, né? Assessores de vice-prefeita, assessores parlamentares, gente que é paga com dinheiro público, perde a razão e age como bandidos, com pitbulls, com uma matilha. Vamos pensar sobre isso. É essa a Sobral que nós queremos? A Sobral da intolerância? Como é que se pode dizer que é uma cidade educadora com esse tipo de intolerância? Bom dia, meu querido. Bom dia, Luciano Kleber. Luciano, deu para você perceber se eram policiais militares ou Guarda Municipal. Guarda Municipal? Guarda Municipal. Bem, por que é que faço essa pergunta ao Luciano? Ficar de braços cruzados, esses agentes da Guarda Municipal, é de se lamentar. E se lamentaria ainda mais se fossem policiais militares. Mas é interessante o seguinte, como nós vivemos ainda a era do Odorico Paraguaçu, lá daquela cidade da novela O Bem Amado, da década de 70, salvo engano, eu era adolescente, nem a tia Cleide Mourão, gostava muito de assistir a novela que era na hora das 10 horas, na Rede Globo, O Bem Amado. E tinha lá o seu prefeito, maravilhoso, né? Tinha lá seu prefeito Odorico Paraguaçu, que ele mandava em tudo, né? Mandava nas pessoas, no cemitério, o escambau a 4. Então, a gente fica imaginando que nós, de repente, não estamos em 2019. Praticamente terminando o ano que vem, 2020, né? 2020. O mundo tem avançado, tecnologias fantásticas, mas a mentalidade dos nossos políticos ainda é a mentalidade do senhor Odorico Paraguaçu. Isso, os políticos, de um modo geral, com ressalvas que a gente poderia aqui fazer, porque nós temos bons políticos no cenário político cearense, no cenário político brasileiro, nós temos bons, excelentes políticos que superam aqueles que agem aos tempos e no perfil do Odorico Paraguaçu. Então, como para nós, profissionais de imprensa, seja jornalista profissional, seja radialista, é difícil o exercício do nosso papel dentro de um contexto em que existem os Odoricos Paraguaçus governando as cidades aí pelo Brasil afora. E que, de repente, eles até começam a exalar entre os seus, a soltar entre os seus as suas verborragias, e sabe-se lá, até estimulando de maneira ingênua, consciente ou inconsciente, o ódio a um profissional de imprensa que, de repente, apontou lá uma falha, um erro, um problema administrativo na gestão daquela cidade A. E a população tem o direito de saber, é para isso que a imprensa existe, para esclarecer e levar à população o conhecimento das coisas que acontecem nas hostes do poder executivo, legislativo, judiciário, mas os poderes são assim. Quem está temporariamente exercendo um cargo público, 4 anos, 1, 2, 3, 4, passa muito rápido. Mas, ao passo em que um gestor público poderia aproveitar aqueles 4 anos e escrever o seu nome com letras de ouro na biografia da cidade, muitas das vezes escreve de uma maneira negativa. Então, é muito negativo isso que o Luciano Kleber nos traz. Eu vi até ontem algumas imagens dentro do grupo do WhatsApp, querem entender, imaginando que se tratava ali de alguém ligado à imprensa que estava sendo acossado
por um grupo, né, de pessoas, e deu para distinguir muito bem que um deles era assessor do atual deputado federal Leônidas Cristino, que foi prefeito da cidade, e até onde eu sei sobre o doutor Leônidas Cristino, é uma pessoa simples, É verdade. humilde, decente. Ele mesmo, certa vez, esteve num evento lá na Secretaria da Fazenda, eu estava conduzindo o cerimonial, e a convite do secretário Mauro Filho, ele esteve lá presente. Uma pessoa decente, uma pessoa educadíssima. Então, com certeza, ele reprova esse tipo de conduta lá do seu assessor, entre aspas. Porque, Luciano, um político que tem um assessor que se comporta dessa forma, deveria até rever os seus conceitos de assessoria, porque eu tenho certeza que o Leônidas Cristino, ele não tem assessor para sair dando porrada, para sair hostilizando, para sair ameaçando, o que quer que seja. É um assessor para atender nas suas várias necessidades, inclusive de ordem intelectual, e não assessor da força, para usar força, para ir para cima, como se nós não vivêssemos tempos de democracia. E olha como são as coisas. Eu estou aqui abismado com o que traz o jornal Tribuna. Só sobre isso, eu achava exagerado. O Hélio Macedo, quando andava lá em Sobral, ele andava com colete à prova de balas. Certo. E eu achava uma coisa exagerada. Eu estou vendo que não. Acho que agora, para a gente fazer imprensa em Sobral, tem que contratar segurança. É mais uma despesa que tem que ter uma empresa de comunicação, tem mais essa despesa. Contratar segurança. Uma cidade como Sobral, que se quer dizer educadora. Uma cidade que eu considero, Sobral para mim é uma cidade, entendam bem o termo, tá? Não é puxando o saco de Sobral. Fala esse teu saco de plástico aí, tá? Estive já em Sobral em 4 oportunidades da minha vida. Preciso voltar a Sobral. Para mim, Sobral é uma cidade cosmopolita. Uma cidade maravilhosa, gostosa, um povo maravilhoso. Uma cidade, um povo inteligente, trabalhador, honesto, honrado, tá certo? Como toda cidade tem suas qualidades e seus defeitos, porque quem faz a cidade são as pessoas. Por si só, as cidades não existem e não existiriam. Bem lembrado, Sobral não é representado por esse tipo de pessoa. Sobral é uma cidade boa, um povo bom, porteiro, trabalhador, como você disse, e não bagunceiro. Com certeza, o sobralense da Gema, como muitos que fazem a história de Sobral e fizeram, não aprova esse tipo de conduta. A imprensa, Sobral tem que crescer, inclusive, não apenas no sentido social e econômico, mas pelas liberdades democráticas. E feliz é o prefeito, felizes são os agentes públicos que possam ter a colaboração de bons profissionais de imprensa para alertar, para mostrar, para chamar atenção e oportunizar o esclarecimento e a correção de algum mal feito, de alguma coisa que precisa ser esclarecida e corrigida. E que sempre há. E por que não? E por que não? Então, a democracia é isso, tá certo? E eu espero que Sobral, ela cada vez mais, por todos os seus aspectos positivos, uma cidade cosmopolita para mim, a Princesinha do Norte, ela não volte aos tempos que ela possa ter sido no passado, de um Odorico Paraguaçu à frente da prefeitura. Até porque o seu prefeito Ivo Gomes é uma pessoa inteligente, um engenheiro de alto gabarito, fez parte dos quadros da antiga Teleceará, era muito elogiado na Teleceará pela sua competência como engenheiro, tá certo? Engenheiro? O Ivo Gomes. O Lúcio, não? Não, o Ivo Gomes. O Ivo é advogado. Então eu estou confundindo com o Lúcio Gomes. Então, assim, a Prefeitura de Sobral tem um advogado que é conhecedor das leis, que está à frente da gestão municipal de uma cidade como Sobral. Para ele deve ser uma honra dirigir Sobral e ele deve fazer por onde merecer essa honra dos que lhe confiaram o voto. Então, assim, a gente aqui, quando se refere ao Odorico Paraguaçu, é porque a gente quer dizer o seguinte: Sobral não é uma cidade como era a cidade de Odorico Paraguaçu. É isso que a gente quer dizer. Sobral não merece esse tipo de comportamento de pessoas que hostilizam os profissionais de comunicação, os profissionais da imprensa. Sobral merece outro tipo de manchete. Então, Vicente, Luciano, você fez bem em trazer esse fato lastimável. E aqui a nossa solidariedade ao companheiro Porfírio,
tá certo? E que ele possa continuar exercendo o seu trabalho, que é digno para a sociedade sobralense. A sociedade sobralense precisa do profissionalismo de quem milita na imprensa sobralense, e o Sobral Post é uma aposta importante, interessante, que você, Luciano, está fazendo, e Sobral merece esse tipo de veículo de comunicação. Pois é, e até São Porfírio, logo que aconteceu, eu tive que sair, tá? Eu tinha hora marcada. Pois é. Não pude nem, assim, dar uma assistência maior ao Porfírio. Com certeza devia estar lá se tremendo, como todo cidadão, depois de sofrer uma tentativa dessa, né? Tentativa não, ele foi agredido. A tentativa era de uma coisa pior, né? E, como você disse, chegando aqui o Saldanha, como você disse, o prefeito é um cara iluminado, advogado, inteligente. Agora, tem que prestar atenção no seu discurso também, prefeito, porque ele pode estar alimentando a intolerância. Então, quando você vai e diz que esse negócio de estupro, por exemplo, é coisa da oposição, isso aí é um discurso de intolerância. Quando se quer apagar. E eu estou trazendo isso porque ontem, no Diário do Nordeste, tem uma matéria assim: coronel da PM e namorada denunciados por estupro de criança. Eu trago isso para ver a diferença que houve entre os entes públicos, né, os agentes públicos que tratam desses casos lá em Sobral e aqui em Fortaleza. Lá em Sobral é um caso do ano passado, mas que ficou impune, e o Sobral Post trouxe, desde anteontem, essa matéria está no ar. A família revoltada está lá com a dor, porque desde o início a tentativa é de desacreditar na versão da vítima. Aqui, nesse em Fortaleza, era uma criança de 6 anos. E, olha só, era um coronel da PM, não era qualquer um. Lá em Sobral, era um professor. E o diretor ficou logo do lado dele. E eu separei isso assim, no relatório. Lá diz assim: não tem prova, burocraticamente diz isso, não tem prova, é só a versão da mulher, da garota, e, portanto, encerra. Olha o que diz para as autoridades de Sobral pensar. Para a delegada, que cuidou do caso, para o Ministério Público, que pediu o arquivamento do caso, e para a juíza, mulher, que pediu o arquivamento do caso. Diz isso: insta a assinalar que a não constatação de vestígios não exclui, e veja bem, esse tipo de assédio, no assédio da garota, o cara ficava pegando nas coxas, passando a mão na menina, passando a mão nos seios, nas partes da menina, usando a sua autoridade de professor. Então isso, nenhum teste vai dizer que houve. Não. Tem que acreditar na versão da vítima. É claro que tem que ter cuidado. Eu sei, qualquer um chegar e dizer. Mas veja lá, o teste deu o contrário, que não teria havido, né? Que o ímã estava íntegro, anos, tudo estava íntegro na menina. A garotinha de 6 anos. Mesmo assim, diz o relatório, a não constatação de vestígios não exclui a ocorrência de violência sexual. Normalmente, pelo fato dos crimes, é bom que as autoridades entendam isso, que o relatório vai dizer agora. Pelo fato dos crimes contra a dignidade sexual serem praticados, via de regra, de forma extremamente efêmera e na clandestinidade. O cara não faz isso em público, né? Longe de eventuais testemunhas e sob ameaça ou recompensa da perpetuação do sigilo. Que a autoridade tenha, compreenda isso. Isso é função social. Viva essa pessoa que escreveu isso. Diz mais, em outro trecho, os investigadores concluem que a pouca idade da vítima, ao revés de diminuir a força probatória dos seus relatos, presta-se para trazer ainda mais credibilidade às suas declarações, porquanto descrevem fatos que não guardam relação com a compreensão sadia de mundo infantil. Em Sobral, a primeira coisa que diz é que a criança está fantasiando. A primeira coisa aconteceu lá, recentemente, numa criança de 3 anos, que a diretora ficou o tempo todo dizendo que a versão não era lógica, mas foi sim. Houve lesão na garota, ele foi indiciado e foi afastado. Graças a Deus. Graças à delegada Luana, se não me engano, da mulher, que agiu rápido, indiciou o vagabundo, e a prefeitura afastou.
mas porque foi um caso acompanhado pela imprensa, pela mídia. Esse da garota lá atrás não teve esse acompanhamento. E a gente quer trazer todos eles, cada um, para que Sobral, no mínimo, sintam empatia com a dor dessas pessoas e que não alimente a impunidade. Muito bem, aí diz mais na frente, né? Já que existe lastro probatório mínimo, embasá-la. Lá não tem prova, arquiva e acabou-se, né? Aí a defesa diz que a mãe foi induzida, que a criança foi induzida pela mãe a inventar as malfadadas acusações. Isso é coisa da defesa. Não para o prefeito falar, não para a diretora do colégio falar, não para a delegada, a juíza, o Ministério Público. Diz mais, impõe-se registrar, a partir das versões formuladas pelos denunciados, que inexiste nos autos prova mínima razoável de que a mãe da vítima possuía motivos para engendrar a comunicação falsa de crime. É achar que a mãe vai tentar expor a filha e tudo mais, a não ser que seja uma pessoa doente. Ele tinha que provar. Então, isso é uma reflexão para as autoridades de Sobral, que lamentavelmente tem também errado muito no tratamento, na proteção da infância. Bom dia para o Edmar Cordeiro, para o Jesus Alves, a Catarina Soares, o Eliandos Bezerra, mandando um abraço para nós, a Sabrina Carcará, bom dia, Maria Cordeiro, André Lima Ramos, Valônia Campos, o Wagner Viana, bom dia, Luciano, o país está sob o jugo de uma ditadura de esquerda. Toffoli age ao arrepio da lei, agora com a solicitação para si dos dados do COAF. Está com farto material para se proteger, haja vista ter como coagir quem for contra ele. Ele diz que o material abrange 600 mil pessoas, né, com esses relatórios do COAF, e diz assim, ó, a pior ditadura é a do judiciário, né, que você não pode fazer o quê contra os caras, né? Bom dia para o Marcelo Espíndola, o Soares, bom dia a todos na escuta diária, um abraço. O André Lima Ramos, Luciano e Newton, eu volto a repetir aqui na Rádio Assunção. Sobral se tornou uma terra sem lei. Assédio e abuso de crianças, professores pedófilos, censura aos jornalistas. Enquanto era censura, já era deplorável, né? E agora é agressão física aos jornalistas. É o fim da picada, lamentável. Bom dia para o Ielano Forlan, bom dia, ótimo feriado. O Djalma Oliveira, Lourdes Zanini mandando um bom dia também, o Idaberto Gurgel. A República já foi proclamada, agora só resta fazer de verdade. Isso é aquela liberdade que fala o hino, né? Sandra Cabral, bom dia. Luciano Cleves, Nilton Mourão, a todos os ouvintes. O Antônio Ferreira também, um bom dia. E o Paulo Porfírio está aqui, bom dia, dizendo que está firme. Pois é desinteligente, é antidemocrático, é tosco, essa truculência, porque não matou o cara. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Não vai matar a ideia do cara. Ao contrário, traz, na verdade, antipatia para esse grupo. Prefeito, dê um jeito nesse povo. Reúna os caras. Maracujina para eles. O prefeito estava brincando e dizendo que a oposição... Eu digo prefeito, mas é porque é um site que tem lá e faz um alter ego do prefeito, né? Eu vi nas redes sociais. Com esse dito cartão, né? Que a oposição vai chorar. Passe no posto de saúde, que tem muito Rivotril. Então aproveita, prefeito. Separa um lote de Rivotril para os seus. Procura um tratamento para eles. Reúne os caras. Está no vídeo, você conhece cada um deles. Reúna os povos. Mas não reúnam para celebrar, não. Que o ato é completamente deplorável. Reúnam para dizer que não se deve fazer. Porque, além de ser antidemocrático, além de ser contra as leis, além de ser coisa de marginais, politicamente é um horror para o senhor. Porque isso traz a antipatia do povo. O povo não quer bandalheira, pancadaria, selvageria. Nós já superamos essa fase. Graças a Deus. Deolindo Barreto é uma estátua que tem lá na Câmara. Que ela sirva também para refletir. Deolindo Barreto é nome de rua e tem uma estátua. Foi um jornalista assassinado em Sobral por seus adversários, por seus opositores. Assassinado quando corria para a Câmara para tentar se proteger. Aconteceu em menor escala ontem. Porfírio Deolindo Barreto.
Ontem, os poderosos quiseram acabar contigo. Mas é isso aí. Mantenha-se firme. Sobral, que viu Deolindo Barreto ser martirizado, não aceita esse tipo de atitude de jagunços, milicianos, capangas. É uma coisa demodê, prefeito. É uma coisa, não é update. É uma coisa dos tempos antigos. É deplorável nós estarmos aqui tendo que fazer esse registro e, ao mesmo tempo, esse protesto, porque num país que se quer, inclusive, alcançar o status de integrante da OCDE, nós temos que superar muitas mazelas. A mazela da corrupção, a mazela do autoritarismo, a mazela da impunidade, né? Inclusive, o governo do presidente Bolsonaro pleiteou tanto e tem o apoio dos Estados Unidos nesse sentido, mas os jornais, inclusive, esta semana, estão falando que o representante da OCDE não foi sequer recebido pelo Augusto Aras, procurador-geral da República. O cara estava doente, avisou que estava com virose. Estava com virose, né? Mas vamos acreditar. Né? Mas ele tentou falar com outras instâncias também, né? Não, mas ele falou com o Toffoli, ele deu carão. Deu carão na STF, no Toffoli, ele chegou e disse, olha, vocês querem entrar na OCDE, desse jeito, querem virar o país da impunidade? Exatamente. E criticou o Toffoli. Essa história que você está fazendo do COAF não está dentro dos padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro. E eu estou pedindo a Deus, sabe, Luciano e ouvintes, que não seja mais aí uma investida contra a Lava Jato, só que eles não dizem, né? Não, abertamente eles não dizem. Eles dizem que é para outros fins. Para outros fins, né? Então, assim, já se fala até que pode estar em curso um acordão aí envolvendo os três poderes para enterrar de vez a Lava Jato. E eu digo o seguinte, o país não vai aceitar que qualquer político, a despeito dele ter sido grandemente bem-sucedido nas urnas, o país, os brasileiros de norte, sul, de leste a oeste, não vão aceitar qualquer investida para sepultar a Lava Jato. Porque a Lava Jato, hoje, ela faz parte de algo que o cidadão de bem, o povo brasileiro, tem como seu, tem como nosso. E, portanto, nós desejamos que o Brasil avance contra a impunidade, contra o ostracismo da corrupção, que graça ainda no serviço público, e é por isso que muitas das vezes se fala mal do serviço público, por conta das coisas erradas que os gestores públicos de plantão fazem, aí deixam na sala o bode morto, para o servidor de carreira retirar o bode morto, que já está fedendo. Muito bem, bom dia para o Gilardi Alves Sinésio. Bom dia, estou ouvindo o programa na casa da minha mãe em Ocara. Um abraço para você, para sua mãe e para a TT Santos. Neudo Figueiredo, bom dia, meu amigo. Um grande abraço para você. Ontem o Lula esteve no Nordeste esteve em Recife, reunido com os governadores petistas do Nordeste. Começou pela Bahia, não foi? Estranhamente, desculpa, na Bahia, estranhamente, mas no dia que ele esteve lá, um avião caiu, né? Estranhamente, o Camilo não fazia parte desse negócio, né? Você não acha estranho? Né? Graças a Deus que o governador tem mais o que fazer. Mas sim, o que é que o Lula disse? Né? O Lula ainda está um poço até aqui de mágoa, rancoroso, cheio de ódio, embora queira dizer o contrário, mas o seu discurso desmente tudo que ele está dizendo isso daí. Né? Diz que o PT não deve fazer autocrítica, quer dizer, tudo que ele roubou, que fez de errado, está correto. Ai, meu Deus. Porque teve gente, o Jacques Wagner já disse isso, né? Alguns já disseram, olha, o PT tem que se encontrar consigo mesmo e dizer, nós erramos, e pedir desculpas. Que, aliás, assim que estourou o Mensalão, o Lula em Paris, ele ainda ensaiou uma autocrítica. Fui pegar aqui e tal. Depois viu que o país estava muito bem economicamente, chutou a autocrítica e ainda hoje está com essa dizendo que não vai fazer autocrítica. Quem quiser que critique o PT, que isso é coisa da oposição. Ora, o ministro-chefe da Casa Civil, o Zé Disseu, deve ter autocrítica coisa nenhuma.
Estamos corretos, estamos certos. Vamos continuar roubando. Né? Vamos para cima, né? Bom dia para o Aristeu Ferreira. Bom dia, Luciano Mourão. Dignidade ao dar notícia. Obrigado, amigo. Bom dia para Roseli Mesquita e o Elvis Correia. Muito bem. E desce o cacete no Bolsonaro, dizendo que é coisa de miliciano. Aí fala assim, olha, negócio de milícia matou Marielle. Aí o Lula, quem matou Celso Daniel? Quem matou? Celso Daniel e mais 8. Toninho do PT. Mais uns 8 que seguiram na esteira de Celso Daniel. Que a Marielle mataram e acabou. Aí tinha um bocado de gente que era testemunha. 3 foram matados de uma vez. Até hoje ninguém sabe. Até hoje o Brasil não soube responder quem matou Celso Daniel. Porque aquele avião do presidenciável Eduardo caiu. É complicado essas coisas, essas teorias, né? Mas assim, o que é que ele tenta? Lula sabe que o PT está acabado e tenta polarizar, porque senão o PT... O que é que está acontecendo no cenário? Talvez o PT morra, né? Se o Ciro crescer, o PT morre. O que é que o Lula, uma águia da política, está fazendo? Ciro chega para tentar polarizar com o PT. Fazer o quê? De pegar a brecha, né, ali da oposição. Olha, é minha, essa janela aqui de oposição. E o Lula, que viu o PT indo para a obscuridade, né, para a irrelevância, disse, olha, não, nós temos que polarizar. Então tem que partir para cima do Bolsonaro. Então os dois... É assim uma convivência... Tem aqueles peixes, né, que tem um peixe grande, o peixe pequeno se alimenta dele, ao mesmo tempo ele faz uma limpeza no peixe. Então, um serve o outro. Parasita. Não é nem parasita, não, porque o parasita simplesmente se aproveita do outro, né? Mas, por exemplo, tem um peixe que ele se alimenta e, ao mesmo tempo, faz uma higiene no outro. Então, faz um bem também. Então, os dois são bons um para o outro. Coexistir. Isso. Então, Bolsonaro e Lula hoje estão assim. Então, com a vinda do Lula, o Bolsonaro vai reaglutinar a direita em torno dele, que a direita estava indo para o centro, a direita estava pensando em Dória, a direita estava pensando em Huck, né? Algumas figuras do centro para próximas eleições. E Bolsonaro com suas brigas intestinas, né? Rachou o partido e tal. Com a volta do Lula, se crescer o petismo, de novo vem aquele sentimento antipetista que elegeu o Bolsonaro, então é bom. E é bom para o PT porque ele iria para a irrelevância. Talvez Ciro fosse o cara. É por isso que Ciro, toda a vida, hoje está de novo o Ciro, descendo o cacete no Lula. Não é confiável, não é inocente. Não quero mais conversa com eles, porque eles não prestam. Então todo mundo agora está querendo polarizar. Então, o Ciro também está querendo polarizar. O que é que o vagabundo, digo isso brincando aqui com o Lula, né? A águia que é o Lula na política. O Ciro desce o cacete, aí o Lula. O Ciro é um bom menino. O Ciro me ajudou quando foi governo. Às vezes não sei o quê, mas eu não quero polarizar com o Ciro. Não é bom para ele polarizar com o Ciro. Porque se ele vai polarizar com o Ciro, é o segundo. Ele quer polarizar com o primeiro, com o Bolsonaro. Ele não quer dizer, eu vou disputar aqui a vaga. Não, a vaga já é minha. É isso que ele quer dizer. O PT não tem que fazer autocrítica. O PT é o bambambão. O PT não nasceu para ser partido de apoio. O PT tem que ter candidatura de todo mundo, em todo canto. E aqui deve ter a Luiziane, né? Deve ter candidatura. Então o PT não vai fazer. Então o PT continua o mesmo. Na verdade, está vindo aí uma versão piorada do Lula. Do Lula radical. Do Lula odiento, porque já era assim, o Lula era odiento, vendia essa coisa, né, do Ferrabras, e quando ele passou para o Lulinha Paz e Amor, só então ele se elegeu. Mas hoje já não é suficiente, porque aquele Lulinha Paz e Amor se revelou um grande ladrão, hoje condenado por corrupção, manchou a sua biografia. Então ele tenta agora voltar ao figurino anterior, é um cara que sabe da política, né? Tenta se radicalizar, tenta ser um radical, e eu vejo gente, cientista político, bom, dizendo, olha, estão dizendo que o Lula quer radicalizar? Como assim? Se ele trouxe Temer, se ele negociou com todo mundo, trouxe a direita toda, isso quando estava no governo já não serve mais. Senhor sociólogos, cientista político, o cenário mudou. O contexto mudou. Lula foi para a prisão. Saiu agora. Aquele capital político do Lula, que servia para tentar atrair a direita quando ele estava no poder,
para dar governabilidade, para que ele pudesse roubar em paz. A ideia é essa. Não é só governar. Era para roubar em paz. Ele não está mais no poder. E está cada vez mais distante do poder. E o seu partido já não é mais o mesmo. Está caindo pelas tabelas. Quem são os grandes nomes do PT? A maioria estava na cadeia. Então o Lula vai ter que tentar. Isso é uma opção política. Aliás, não é nem alternativa, porque não resta. A única saída para eles é essa. Ou vai cair na irrelevância política. Vai ser suporte, vai ser apoio. E ele não está querendo isso, só está vendo essa, não tem opção, só está vendo este caminho. Radicalizar, polarizar, criticar tudo que tem nesse governo. Tudo. Desde emprego, se olha assim, a lua sair bonita, não, tinha que ser mais bonita. Se o sol estiver quente, está quente demais. Se o sol está frio, está... Tudo eles vão criticar este governo, numa tentativa de voltar a ocupar o espaço da oposição. E é bom para o país ter uma oposição. Não uma posição como a que o PT fez, que não é uma oposição política, é uma oposição ao Brasil. Porque ele está com esse discursinho aí que não é oposição ao Brasil, sempre foi. Toda a oposição do PT foi uma oposição ao Brasil. O PT foi contra Tancredo Neves. O que o PT queria? A continuidade da ditadura, do regime militar? Queria que fosse Maluf o presidente da República naquela época? Foi contra. E puniu quem votou no colégio eleitoral. Depois foi contra a própria Constituição. A própria Constituinte. O PT foi contra, não quis assinar. O seu Lula estava lá no Congresso na época. Lá. Era deputado federal constituído por São Paulo. Primeiro mandato dele. O Plano Real. O PT foi contra o Plano Real. O Brasil era uma bagunça. Nós não tínhamos nenhuma moeda. Aí fica um bobinho dizendo, não foi o FHC, não, foi o presidente lá. Itamar Franco. Cara, aquilo saiu apesar do Itamar Franco. O Itamar Franco era uma pessoa pequena nesse aspecto. Era um prefeito provinciano. Provinciano. Uma equipe maravilhosa comandada pelo FHC deu continuidade. O FHC, por mais que não gostem dele, ele corrigiu o Brasil. Botou o país no rumo. Tinha que ter feito muito mais coisa. Houve muita coisa ruim também no governo dele. Houve corrupção também no governo dele. E a moeda chamada real já tem 25 anos, né? Mas, enfim, nós tivemos conversibilidade de moeda. Você chegar no exterior, como eu cheguei, e ver lá que o real está listado entre as moedas conversíveis. Nós não tínhamos nem isso. Um país que não tem moeda, cara, não tem autoestima, não tem dignidade patriótica, né? Amigos, 6h58, na hora da gente se despedir, o André Lima Ramos, será que o Cironel será o novo anticristo da petralhada? Olha, vai ser, tá? Tem que fazer isso. Também não tem alternativa para o Ciro. Não basta polarizar. Se for polarizar só com o Bolsonaro, está fora, porque o PT vai fazer isso com mais garra. Tem que polarizar com o Lula, para tomar o lugar da oposição. Mas não está conseguindo ainda, porque está só ele, o partido dele não está sabendo fazer. Iranildo Biano, bom dia, Luciano. O STF está agindo com ditadores no exercício. Pode intervir. Olha, o STF perdeu o respeito do povo brasileiro. Pela primeira vez, está havendo um movimento aí para pedir o impeachment de Gilmar Mendes. O povo não aceita mais esse tipo de coisa. Seu Toffoli, cuidado. Devia pedir do Toffoli também. Mas tem que começar com algum, não adianta pedir coletivo, sabe? Assim, você tem que se politicamente, você tem que focar qual é hoje a persona que não grata na sociedade brasileira, que é vista como um bandido, me perdoe, dentro do STF, um cara que solta bandidos, amigo de bandidos. Hoje quem encarna isso é o Gilmar Mendes. E que seja empichado, e que sirva de lição. E que os outros tomem tento. Pois é, e cuidado com a jararaca vermelha, que ficou cada vez mais jararaca, que é o Lula. Infelizmente, ele está totalmente perdido. E você disse bem, o Ciro Gomes, ele tem que, inclusive, fazer as revisões, porque o Lula se montou no lombo dele e o traiu N vezes.
6 horas e 59 minutos. Carolquina não apareceu por aqui. Se não aparecer, a gente vai continuar. Mas nós temos que, nessa hora, desfazer a conexão entre a Rádio Assunção Cearense em Fortaleza, né? O programa Hora da Notícia, com a Rádio Paraíso FM, o programa De Olho na Cidade, cujo comandante retoma agora a proa, meu querido amigo, grande comunicador, Assis Nascimento, ao lado do grande, competente, seu fiel escudeiro, gente boa, Ricardo Gomes. A todos vocês, um grande abraço pela audiência. Curtam o feriado, um fim de semana maravilhoso, um dia bastante proveitoso e até segunda-feira, com a graça de Deus. Deus salve o Brasil, 7 horas, um final de semana abençoado por Deus. E vamos